Imagine um cenário sombrio e cheio de corrupção, onde valores morais estão em ruínas e atos impensáveis acontecem na tentativa de perpetuar uma linhagem. Ló, uma figura já marcada por escolhas que o afastaram de uma vida tranquila, vê sua história enredada em um dos relatos mais perturbadores das Escrituras. Hoje, vamos explorar o desenrolar desse episódio, onde o julgamento e a moralidade são colocados à prova de maneiras inesperadas. A primeira menção de Ló aparece no livro de Gênesis, junto com Abraão. Ló parte ao lado de seu tio em direção a Canaã, onde ambos prosperam de tal forma que os rebanhos crescem a ponto de o espaço se tornar insuficiente para ambos. Em uma demonstração de humildade e generosidade, Abraão oferece a Ló a escolha de uma nova terra, e é aqui que Ló toma a decisão que mudaria seu destino para sempre. Ele escolhe as planícies férteis próximas a Sodoma, uma cidade já conhecida pela sua depravação. Mesmo atormentado pela perversidade de Sodoma, Ló mantém sua escolha e se envolve com os assuntos locais. A decisão de Ló, atraído por riquezas e oportunidades, contrasta drasticamente com a fé inabalável de Abraão, que preferiu seguir o caminho de obediência a Deus. Essa escolha marca o início de um declínio moral e espiritual para Ló e sua família, que começa a ser tragada pela corrupção que ele tanto tentava evitar. Na sequência da história, durante uma visita inesperada de 2 anjos, a cidade se revela ainda mais decadente, deixando Ló em um dilema moral que só se aprofundará nos próximos eventos. A situação de Ló em Sodoma estava longe de ser tranquila. Os habitantes da cidade, conhecidos por sua perversidade, chocavam-se diariamente com qualquer valor de bondade ou respeito. E então chega o ponto em que Deus decide intervir, enviando 2 anjos para alertar Ló sobre o terrível destino que estava reservado àquela cidade. Mas o que acontece a seguir revela o nível de degradação de Sodoma. Ao saberem da presença dos anjos na casa de Ló, os homens da cidade se reúnem ao redor da casa, exigindo que ele os entregue para fins vis. Em um ato desesperado, e que muitos julgam inconcebível, Ló tenta acalmar a multidão oferecendo suas próprias filhas em vez dos visitantes. Aqui, vemos o quanto a estadia em Sodoma já havia afetado o caráter de Ló, tornando-o alguém que estava disposto a tomar decisões extremas para evitar um conflito direto com os cidadãos perversos ao seu redor. Mas a maldade dos homens de Sodoma era tamanha que nem mesmo essa oferta os satisfez. Foi nesse momento que os anjos decidiram intervir, cegando a multidão e confirmando o destino selado da cidade. Antes de o julgamento cair sobre Sodoma, os anjos orientam Ló a fugir com sua família, sem olhar para trás. O relato bíblico é claro sobre o que estava para acontecer. O julgamento de Deus se aproximava e viria de maneira rápida e destrutiva. Ainda assim, mesmo diante de um aviso tão claro e poderoso, hesitação se abate sobre Ló e sua família. Os anjos precisam literalmente segurá-los pelas mãos e levá-los para fora da cidade condenada. Essa hesitação revela a fraqueza humana e como até mesmo um homem justo, quando cercado por tentações e influências negativas, pode se tornar relutante em abandonar aquilo que, no fundo, sabe estar errado. Ao se afastarem de Sodoma, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem direta dos anjos, olha para trás e, no mesmo instante, é transformada em uma estátua de sal. Esse momento representa o peso de escolhas mal feitas e como o apego ao que é corrupto pode ter consequências irreversíveis. Após a destruição de Sodoma e a perda de sua esposa, Ló se vê sozinho com suas 2 filhas em uma caverna isolada nas montanhas. A experiência traumática e o medo de que nenhuma descendência pudesse continuar levam as filhas de Ló a um plano sombrio. Com a ideia de garantir que sua linhagem continuasse, elas decidem embriagar o pai e em 2 noites seguidas, cada uma se deita com ele, resultando em uma descendência incestuosa. Dessa relação nasceram Moabe e Ben-Ami,
que se tornariam os patriarcas das nações dos Moabitas e dos Amonitas, povos que, ao longo da história, trariam dificuldades e conflitos ao povo de Israel. Essa escolha revela uma sociedade profundamente impactada pela influência da cultura de Sodoma, onde o moral e o ético se misturam com a depravação. As filhas de Ló, sem referências de moralidade e esperança, recorrem ao que conhecem, refletindo como o ambiente ao redor influencia os valores e as decisões pessoais. E assim, a história de Ló serve como um aviso poderoso. Apesar de ter presenciado a justiça divina em ação, ele e sua família ainda enfrentam as consequências de uma convivência prolongada em Sodoma. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu amém nos comentários para mim saber que você assistiu até o final. E claro, não se esqueça de inscrever-se para nos incentivar a criar mais conteúdos para você. Até a próxima. Deus te abençoe.